Olá, aqui é o professor Alex Naldo e vamos dar continuidade à aula 26 do livro 6, Física 3 do SAS. Nessa terceira parte, ainda dentro do assunto efeito Doppler, vamos ver o número de Mach e o estrondo sônico. Então vamos lá. O número de Mach é uma quantidade física adimensional que mostra quantas vezes o objeto viaja mais rápido do que o som. Logo, o número de Mach, dado por essa fórmula daqui, divide a velocidade do móvel pela velocidade da onda sonora. Então, quando dizemos, por exemplo, que um avião está viajando em Mach 2, significa dizer que ele está viajando com o dobro da velocidade do som. Okay? Se nós considerarmos a velocidade do som 340 metros por segundo e quisermos encontrar esse valor em quilômetros por hora, basta multiplicar 340 por 3,6 e aí chegamos a uma velocidade do som de 1.224 quilômetros por hora. Bom, então observe essa figura aqui da esquerda. Como essas duas quantidades são positivas, a velocidade do avião, do objeto e a velocidade do som, o número de Mach sempre dará um número positivo. Neste caso, nesse primeiro caso, o número de Mach está menor do que 1. Significa dizer que ele está variando de um valor aberto em 0 até aberto em 1. Ou seja, o número de Mach nesse caso será 0, alguma coisa. Isso acontece por quê? Veja que a velocidade do avião ainda aqui é menor do que a velocidade do som. Porque as frentes de onda do som emitidas pela frente da aeronave conseguem estar à sua frente, viajando, portanto, mais rápido do que a aeronave. Veja que na frente da aeronave nós temos uma redução do comprimento de onda, enquanto que atrás da aeronave um aumento do comprimento de onda. E isso aqui, como nós já vimos, nada mais é do que o efeito produzido pelo movimento da fonte sonora em relação ao observador, chamado de efeito Doppler. Ok? Bom, nesse segundo caso, nós temos que a velocidade do avião e a velocidade do som estão iguais. Então, nesse caso, o número de Mach fica igual a 1. No terceiro caso, veja que a velocidade do avião é esse vetor azul, U, enquanto que a velocidade do som é esse vetor azul aqui, V. O número de Mach aqui vai ser maior do que 1. Então, neste caso, você vai ter uma velocidade U do avião maior do que a velocidade do som. Isso vai dar um valor maior do que 1. Bom, veja que quando isso ocorre, as frentes de onda elas vão se sobrepondo, formando a composição descrita aqui por essa linha tracejada vermelha, uma sobreposição de frentes de onda. E é isso que dá aos ouvintes a sensação do estrondo sônico. Veja que, na verdade, o que acontece é que na frente do avião nós teremos um aumento da pressão devido ao ataque da estrutura do avião às partículas do ar. Enquanto que no fundo do avião nós vamos ter uma redução da pressão em relação à pressão atmosférica normal. Essa variação de pressão produzirá um efeito por onde esse avião passar de aumento e redução da pressão. E esse efeito será percebido
como um estrondo supersônico? Bom, veja que se nós observarmos a geometria entre as duas velocidades, quando esse avião estava nesse ponto, ele disparou o som que nesse momento eu vou fazer aqui um destaque em azul. Então veja, essa bolha sônica que nós estamos vendo aqui, sendo destacada na cor azul, foi produzida quando o avião passou pelo ponto X. Viajando na velocidade do som, nesse momento, essa bolha tem esse raio, que é dado pela velocidade do som vezes o tempo. Veja que nesse mesmo intervalo de tempo em que esta bolha sônica ficou com esse raio, nesse mesmo intervalo de tempo, o avião já está posicionado aqui. Bom, então, dá para ver que nós formamos, vou colocar aqui essa cor amarela, nós formamos aqui um triângulo retângulo. E veja que o ângulo entre a velocidade do som, que nesse caso está na direção radial, e a linha que representa a superposição das frentes de onda é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo alfa entre a linha da trajetória do avião e a reta que forma a composição das frentes de onda, esse ângulo alfa está aqui. Bom, em se tratando de um triângulo retângulo, então, nós temos que a velocidade do avião funciona como uma hipotenusa, enquanto que a velocidade do som funciona como um cateto. Nesse caso, em relação a alfa, um cateto oposto. Então, podemos fazer que o seno de alfa é igual a cateto oposto, que é a velocidade do som, sobre a velocidade do avião. Observe que o número de Mach e o seno do ângulo alfa são grandezas inversamente proporcionais. Um é o contrário do outro. Então, nós podemos dizer que o número de Mach é 1 sobre o seno de alfa. E nós sabemos que quanto menor for o ângulo, menor vai ser o seno, significa dizer que maior será o número de Mach. Ou seja, quanto maior for a velocidade do avião em relação à velocidade do som, nós teremos um cone mais afunilado, com uma ponta mais aguda, vamos dizer assim, mais pontiaguda. Okay? Quanto maior for a velocidade desse avião em relação ao do som, nós teremos um cone com um ângulo menor do que alfa. Então, o número de Mach é o inverso do seno de alfa. Ok? Bom, para representar o cone de Mach e o efeito do estrondo supersônico, nós temos dois vídeos extraídos do YouTube. Em um, nós vamos ver uma animação que explica em inglês, com legendas em português, o que acontece com os aviões supersônicos. E no outro vídeo, nós vamos ver uma reportagem que aconteceu aqui no Brasil, onde aviões da Força Aérea, ao sobrevoarem ao Supremo Tribunal Federal, quebraram as vidraças do prédio. Então, vamos lá. Humans have been fascinated with speed for ages. The history of human progress is one of ever-increasing velocity, and one of the most important achievements in this historical race was the breaking of the sound barrier.
Not long after the first successful airplane flights, pilots were eager to push their planes to go faster and faster. But as they did so, increased turbulence and large forces on the plane prevented them from accelerating further. Some tried to circumvent the problem through risky dives, often with tragic results. Finally, in 1947, design improvements such as a movable horizontal stabilizer, the all-moving tail, allowed an American military pilot named Chuck Yeager to fly the Bell X-1 aircraft at 1,127 kilometers per hour, becoming the first person to break the sound barrier and travel faster than the speed of sound. The Bell X-1 was the first of many supersonic aircraft to follow, with later designs reaching speeds over Mach 3. Aircraft traveling at supersonic speed create a shockwave with a thunder-like noise known as a sonic boom, which can cause distress to people and animals below, or even damage buildings. For this reason, scientists around the world have been looking at sonic booms, trying to predict their path in the atmosphere, where they will land, and how loud they will be. To better understand how scientists study sonic booms, let's start with some basics of sound. Imagine throwing a small stone in a still pond. What do you see? The stone causes waves to travel in the water at the same speed in every direction. These circles that keep growing in radius are called wave fronts. Similarly, even though we cannot see it, a stationary sound source, like a home stereo, creates sound waves traveling outward. The speed of the waves depends on factors like the altitude and temperature of the air they move through. At sea level, sound travels at about 1,225 kilometers per hour. But instead of circles on a two-dimensional surface, the wave fronts are now concentric spheres, with the sound traveling along rays perpendicular to these waves. Now imagine a moving sound source, such as a train whistle. As the source keeps moving in a certain direction, the successive waves in front of it will become bunched closer together. This greater wave frequency is the cause of the famous Doppler effect, where approaching objects sound higher pitched. But as long as the source is moving slower than the sound waves themselves, they will remain nested within each other. It's when an object goes supersonic, moving faster than the sound it makes, that the picture changes dramatically. As it overtakes sound waves it has emitted, while generating new ones from its current position, the waves are forced together, forming a Mach cone. No sound is heard as it approaches an observer, because the object is traveling faster than the sound it produces. Only after the object has passed will the observer hear the sonic boom. Where the Mach cone meets the ground, it forms a hyperbola, leaving a trail known as the boom carpet as it travels forward. This makes it possible to determine the area affected by a sonic boom. What about figuring out how strong a sonic boom will be? This involves solving the famous Navier-Stokes equations to find the variation of pressure in the air due to the supersonic aircraft flying through it. This results in the pressure signature known as the N wave. What does this shape mean? Well, the sonic boom occurs when there is a sudden change in pressure, and the N wave involves two booms, one for the initial pressure rise at the aircraft's nose, and another for when the tail passes and the pressure suddenly returns to normal. This causes a double boom, but it is usually heard as a single boom by human ears. In practice, computer models using these principles can often predict the location and intensity of sonic booms for given atmospheric conditions and flight trajectories, and there is ongoing research to mitigate their effects. In the meantime, supersonic flight over land remains prohibited. So are sonic booms a recent creation? Not exactly. While we try to find ways to silence them, a few other animals have been using sonic booms to their advantage. The gigantic Diplodocus may have been capable of cracking its tail faster than sound, at over 1,200 kilometers per hour, possibly to deter predators. Some types of shrimp can also create a similar shock wave underwater, stunning or even killing prey at a distance with just a snap of their oversized claw.
So while we humans have made great progress in our relentless pursuit of speed, it turns out that nature was there first. Dois caças da aeronáutica fizeram um voo rasante na esplanada dos ministérios em Brasília neste domingo e destruíram quase todos os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal. O voo foi durante a troca da bandeira que acontece uma vez por mês na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo turistas que acompanhavam a cerimônia, os caças voavam baixo e os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal não resistiram. Este vídeo, gravado por celular, mostra o momento exato da explosão. Ninguém se feriu e o prédio foi isolado. Em nota, a aeronáutica disse que o problema foi provocado por uma onda de choques gerada pela passagem das aeronaves. Os aviões modelo Mirage 2000 podem atingir 2 vezes a velocidade do som. A FAB informou que vai apurar os fatos e pagar o prejuízo. Bom, no nosso próximo vídeo, então, vamos para as atividades de sala e depois as atividades propostas dessa aula 26. Muito obrigado e até a próxima.